Olá, nesse vídeo vamos falar com mais detalhes, com mais riqueza de propriedades sobre o principal polígono, que é o triângulo. Já foi mencionado em outros vídeos, mas a partir de agora vamos dissecar as informações sobre o triângulo. Eu poderia dizer que o triângulo é um polígono que tem três lados, mas não seria errado falar que ele possui três ângulos e nem que ele possui três vértices. Tudo está correto. Inclusive, não também seria incorreto eu falar que o triângulo poderia ser chamado de trilátero. Você lembra quando se fala do quadrilátero, a gente fala o quê? Que é um polígono de quatro lados. E já que o triângulo ele possui três lados, ele poderia muito bem ser um trilátero. Mas enfim, não é com quaisquer três segmentos de reta que eu posso construir um triângulo. Vejamos aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui eu tenha este pedaço de reta. Aqui eu tenho um outro pedaço de reta, de tamanho bem menor, e aqui um outro pedaço de reta. Vejam vocês que por mais que eu fique forçando a barra para que este ponto venha fazer interseção, perdão, para que esse segmento venha fazer interseção com esse, para dar origem a mais um vértice, eu não vou conseguir. Isto vai acontecer por quê? Porque este lado aqui, por exemplo, ele sozinho é maior do que a soma desse pedaço com esse aqui. Então não é com quaisquer três pedaços de reta que eu posso garantir que formarei um triângulo. Isso é o que chamamos de condição de existência. De um modo bem resumido, seria o seguinte: qualquer lado que eu venha pegar no triângulo, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Se isso não acontecer, vai ter exatamente o fato que aconteceu agora aqui nesse meu exemplo inicial. Então, qualquer lado de um triângulo, ele é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. De um modo mais rigoroso, seria o seguinte: a medida de cada lado é menor do que a soma e maior do que a diferença dos outros dois lados. Mas, de novo, só para ratificar, essa informação já garante, tá? Qualquer lado de um triângulo, ele é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Bom, mas sobre triângulos, podemos classificá-los ainda quanto aos lados e também quanto aos ângulos. Quanto aos lados, é dizer se o triângulo ele é equilátero, se o triângulo ele é isósceles ou se ele é escaleno. Eu dispenso até comentários sobre o triângulo escaleno. Nada de especial, nada que valha evidenciar. Ele possui os três lados com medidas diferentes. Então vamos focar nossa atenção no triângulo equilátero e no triângulo isósceles. O triângulo equilátero, ele tem os seus ângulos com medidas iguais. Aliás, vamos por partes. Ele tem seus lados com medidas iguais. No triângulo especificamente, lados opostos a ângulos de mesma medida serão congruentes, e a recíproca a mesma. Ângulos opostos a lados congruentes também vão ter a mesma medida. Quer dizer, então, que o triângulo equilátero, ele também é equiângulo, fazendo com que o triângulo equilátero seja um polígono regular. Lembra? As duas condições para que eu tenha um polígono regular são todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos congruentes. Então, o triângulo equilátero vai ter cada um dos seus ângulos medindo 60 graus. Você lembra que, se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu vou ter como resposta, como resultado, 180 graus. Então, pegando 180 graus e dividindo em três partes iguais, 180 por 3 vai dar igual a 60 graus. Então, no triângulo equilátero, eu tenho cada um dos seus ângulos medindo 60 graus. Não tem outra possibilidade para as medidas dos seus ângulos. Já no triângulo isósceles, que é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida. Temos aqui, então, este lado e este aqui são congruentes. Olha só, falei para você já anteriormente. Ângulos opostos a lados congruentes vão ter também a mesma medida. Então, este ângulo está oposto a este lado, e existe aqui um outro ângulo que está oposto a um lado que tem a mesma medida desse. Quer dizer, então, que esses dois ângulos aqui, ó, eles vão ter medidas iguais. No triângulo isósceles, pensa comigo aí, é bem fácil isso, tá? Dois lados têm a mesma medida. Então, o terceiro lado vai ter a medida diferente. Então, voltando, no triângulo isósceles, o lado que tem a medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles.
é a base do triângulo. Por isso que alguns autores afirmam o seguinte: no triângulo isósceles, os ângulos da base vão ser congruentes. A base não é isso aqui? Os ângulos que estão na base vão ter a mesma medida. De novo, tenho 3 lados, 2 têm a mesma medida e um é diferente. O diferente é a base. Então, nesse meu desenho aqui, ó, esse é o diferente. E os ângulos da base vão ter a mesma medida. Voltando a falar rapidamente sobre o triângulo escaleno, nenhuma propriedade específica. Basta falar apenas que ele possui os 3 lados com medidas diferentes. Essa é a classificação quanto aos lados. E a classificação quanto aos ângulos? O meu triângulo poderá ter todos os ângulos agudos. Lembrando, ângulo agudo é aquele ângulo que tem a sua medida entre 0 e 90 graus, ou de um modo mais simples, ângulo agudo é o ângulo que mede menos do que 90 graus. Então, se todos os ângulos, no caso, os 3 ângulos de um triângulo, forem agudos, o meu triângulo ele é um triângulo acutângulo. Vamos colocar então aqui. Aproveitar até aqui a oportunidade, que eu não tinha colocado aqui no caso, né? Triângulo equilátero. Esse aqui é o triângulo equilátero. Tem questões, inclusive, que questão objetiva, que traz uma questão só, você saber classificar tanto quanto aos lados, como também quanto aos ângulos, né? Falar o quê? Triângulo isósceles e retângulo, triângulo isósceles e acutângulo, enfim, tá? Então tem situações diversas. Então temos aqui, ó, triângulo equilátero, triângulo isósceles e escaleno. Aqui o triângulo acutângulo, eu te falei, é o que possui os 3 ângulos agudos. Basta um dos ângulos, mesmo porque não poderia ter outro, né? Basta um dos ângulos ser reto para que eu tenha o chamado triângulo retângulo. Este vai merecer uma atenção especial em vídeos que irão vir depois, tá? Triângulo retângulo é o principal dos triângulos, tanto é que lá que acontece o teorema de Pitágoras, por exemplo. E aqui, o triângulo que possui um ângulo obtuso, no caso, lembra você? O ângulo obtuso é aquele ângulo que tem a sua medida entre 90 e 180 graus. Ele mede mais do que 90 graus e mede menos do que 180. Se o meu triângulo tiver um ângulo obtuso, aí este meu triângulo vai ser obtusângulo. Em outro vídeo, eu vou te dar uma dica importante para você descobrir se um triângulo ele é acutângulo, se ele é retângulo ou se ele é obtusângulo, sem você ter as informações dos ângulos, sem você ter o desenho, apenas com as informações sobre o lado. Mas isso te conto em outro vídeo. Bons estudos e até a próxima.